turma. Vamos iniciar a aula 01, aula 1 de filosofia, né? Antes de começarmos falando do conteúdo, né, vou fazer aqui uma retrospectiva do que a gente viu nas nossas aulas de filosofia, né? O nosso objeto de estudo em filosofia gira em torno da ideia do conhecimento, né? Da teoria do conhecimento. Então, nós começamos falando da necessidade de o homem estudar o conhecimento, né? Porque o conhecimento é uma necessidade humana. Então, nas nossas primeiras aulas aí, a gente meio que entendeu que o conhecimento crítico, o conhecimento cultural, é uma exclusividade do ser humano, né? E a partir dos filósofos socráticos, né? A partir de Sócrates, a ideia de busca de uma verdade, né? A gente viu o que seria a verdade para Sócrates, né? A ideia de verdade na maêutica, certo? Vimos a verdade, né? Para Platão, que estaria no mundo das ideias. Vimos a ideia de verdade para Aristóteles, né? Que seria aquela verdade que estaria no mundo sensível através da teoria das quatro causas, né? Vimos que Aristóteles é um filósofo finalista. E aí vamos dar prosseguimento a um conteúdo que a gente tinha preparado as aulas justamente quando houve a interrupção por causa da quarentena. Ok? Vamos falar hoje sobre os tipos de juízo, sobre o juízo. Ok? Então vamos lá. O que são juízos? Né? Juízos são afirmações ou negações sobre a realidade. Tudo bem, ok. Isso aí é fácil de entender, né? Nós provocamos juízo sobre as coisas. Nós afirmamos ou negamos as coisas, né? Mas aí depende de que ponto você está se referindo, né? Por isso eu coloquei essa imagem aí, né? Para quem está aqui na direita, seria um 9, na esquerda seria um 6, né? O ponto de vista da minha afirmação ou negação. E para a gente ir mais a fundo, filosoficamente falando, né? Que seria realidade. Então aí a gente vê dois pontos para que a gente possa observar: o objetivo e o subjetivo. Ok? A gente vai discutindo isso ao longo do tempo da aula. Esse conteúdo é bem palpável, é bem simples, por isso que eu acho que vocês não vão sentir tanta dificuldade. Então, juiz de fato e juiz de valor. Esses são os dois tipos de juiz que existem. Então, juiz de fato, a gente vai explicar já já no slide, né? E aí a gente tem essa imagem com verdade e mentira, né? O que seria valor e o que seria fato. A ideia de fato é uma ideia objetiva, é uma ideia, né? É uma constatação sobre algo. É, Para que a gente estipule um fato, a gente não precisa filosofar demais, né? A gente está constatando algo. Eu sei que dentro da filosofia, né, alguns filósofos questionam até o fato, né? Como Friedrich Nietzsche, por exemplo, que questiona a própria realidade. Mas o juiz de fato, ele constata algo. Por exemplo, nessa imagem, esse exemplo eu pus aí, esse carro é vermelho, né? Ou isso é um fato. Ou é um modelo de carro antigo? É um carro antigo. Isso é um fato. Então, o juízo de fato é fácil de ser constatado, né? É um tipo de juízo em que a gente não questiona, né? Não é impessoal, seria coletivo, universal, certo? Todos, vermelho é vermelho em todo canto, né? Essa é uma constatação, esse é um carro vermelho, e aí a gente não precisa questionar demais. É um fato, juiz de fato. Vamos para o juiz de valor. Juiz de valor já é um juízo subjetivo, ele é pessoal, ele varia de pessoa para pessoa, né? É uma avaliação qualitativa, ou seja, né? Cada um tem a sua.
E, portanto, eu pus aí no exemplo, esse carro é bonito. Isso é um valor relativo. Cada pessoa tem o seu entendimento de beleza, né? Vermelho não é uma cor que me agrada também. Tem pessoas que gostam da cor vermelha e tem pessoas que não gostam. Isso é um juízo de valor. Então, juízo de fato é um juízo objetivo, certo? É um juízo em que há uma constatação, e o juízo de valor é um juízo subjetivo, certo? É uma avaliação pessoal, depende da sua opinião. Então a gente tem, esses são os dois tipos de juízo: juízo de fato e juízo de valor. Aí a gente pôs aí subjetivo, né? Será que o subjetivo existe? Para esses dois filósofos, o inglês David Hume e o alemão Immanuel Kant, eles relativizam a ideia de subjetivo, ou seja, de juízo de valor, né? Para eles, a avaliação subjetiva humana pode ter um caráter universal e objetivo. Não, eles não querem dizer que sempre isso vai acontecer. Ou seja, eles acreditam também que exista o objetivo, o fato, né? Existem fatos que são inegáveis, né? Por exemplo, naquele exemplo. Aquele exemplo que eu pus para vocês. O carro é vermelho? O carro é vermelho, né? Você não vai discutir, mas se o cara é daltônico, enfim, né? Que é um fato. Mas para eles existem conceitos que não necessariamente eles aceitam como sendo objetivo. Por exemplo, beleza, perdão, como sendo subjetivo, como a beleza, no caso de David Hume, e a música, ele cita até o compositor alemão Bach, né, compositor de música clássica, Kant diz: a música de Bach, ela não é subjetiva, ela é objetiva, né? Não tem como não gostar. Ela é uma coisa bela e ponto final, né? E no caso de David Hume, ele acredita que a beleza, né, o belo existe e o feio também existe. O não belo também existe, certo? Então, para Kant e para Hume, o prazer que desperta determinado conceito gera um padrão. Então, o prazer de você escutar, óbvio que Kant ele destaca isso. Não são todas as pessoas que vão ter o ouvido, certo? Para discernir uma música boa ou de uma música ruim, certo? Mas a pessoa que tem o ouvido, ela pode classificar, sim, uma música boa de uma música ruim, né? Para David Hume também, a beleza, ela pode ser classificada, ok? Que vai de encontro a, a toda a ideia hoje cultural a respeito desses aspectos, né? Hoje nós temos um mundo múltiplo, um mundo multicultural, que não classifica esse tipo de coisa. A gente vai já discutir isso aí, ok? Mas que fique bem claro. Kant, Rini, eles relativizam o juízo de valor, certo? Eles dizem o seguinte, que algumas valorações não são pessoais. Algumas valorações sobre determinado conceito são coletivas, certo? Por quê? Porque determinado conceito ele diz que gera um prazer coletivo. Uma pessoa, uma coisa bela, uma pessoa bela, uma coisa bela, para David Hume, né, desperta beleza nos olhos de todas as pessoas que a veem, classificando o belo e o feio, certo? Da mesma forma, Kant afirma que a música também pode ser classificada como uma música agradável, né? E como uma música de baixa qualidade, ok? Então, a beleza de uma mulher ou uma música podem ser unânimes, mesmo sendo conceitos subjetivos, ok? Mas hoje em dia há uma subjetivação da cultura, como da beleza também. É óbvio, né? Então, eu pus aí alguns exemplos. Padrão de beleza
E aí, para a gente poder pensar no livro de vocês, na página 31, na parte de cotidiano e na parte para refletir, né? Tem uns textozinhos falando sobre isso aí. Então, se os padrões de beleza são culturais, ainda existe o feio, né? E aí, o exemplo aqui, esse exemplo dessas mulheres que põem essas argolas no pescoço, né? Lá no Mianmar, e para a gente, para nós ocidentais, né? A gente acha um pouco estranho, é um pouco excêntrico, é um padrão de beleza um pouco esdrúxulo, mas para eles locais desse local aqui em Mianmar, as mulheres que justamente aquelas que têm, elas inclusive têm um deslocamento de pescoço, né? Pescoço desde pequena elas colocam as primeiras argolas e aí o pescoço vai esticando e elas vão colocando argolas e a mulher que tem mais argolas no pescoço, consequentemente, é a mais bela perante os pares, perante eles, certo? Então a gente conclui diante disso aí, diante dessas outras imagens, né? Que também uma imagem de uma tribo africana, aqui uma imagem de punks, né? Então, são conceitos subjetivos, no caso da beleza, porque não são universais, ok? Para eles, para os pares, para as pessoas que convivem com eles, para a cultura deles, essas pessoas, elas têm sim um padrão de beleza, mas é que é questionável para outras culturas. Aí, isso, principalmente a arte moderna, né, do século XX, questionou justamente isso, né? A arte hoje é um conceito subjetivo. Nós não podemos definir o que é arte, né? A arte moderna, a arte expressionista, a arte pós-moderna, acho que vocês veem isso em História da Arte e percebem, né? Para muitos é só tinta no quadro, né? Para outros, né? Aquelas performances daqueles artistas plásticos, né? É a mais pura arte. Então, quem é que define isso? Quem é que definiria? Então, isso são juízos de valores, certo? Então, mesmo que Kant e que Rime pensassem diferente sobre alguns aspectos, não sobre todos os aspectos. Voltando aqui, muito cuidado, né? Os filósofos David Hume e Immanuel Kant relativizam o subjetivo. Para eles, a avaliação subjetiva humana pode ter um caráter universal e objetivo. Nem sempre, certo? Existem fatos que são fatos, inclusive para os dois filósofos, certo? Mas eles destacam aqui dois conceitos específicos: a beleza para Rime e a música para Kant. Para eles, esses conceitos não são subjetivos. Esses conceitos, eles são conceitos objetivos. Música para Kant e beleza para Rime, né? Não tem como você subjetivar, não tem como dizer assim, eu gosto, ele não gosta. Para eles, esses conceitos eles são conceitos objetivos. Então, existem sim padrões de beleza, existem padrões de beleza musical, certo? De gosto musical, que são objetivos e não subjetivos, ok? Mas, hoje em dia, principalmente na avaliação, da filosofia, da história, das ciências humanas, né? Hoje o mundo ele é multicultural, as pessoas há uma subjetivação sim de conceitos, certo? Porque são conceitos produzidos pela cultura, né? Eu particularmente acredito nisso, acredito que são conceitos subjetivos, porque se a gente conclui que os padrões de beleza são culturais, certo? E aqui a prova, né? A gente, a gente pode concluir que não existe o feio. Existe o feio, certo? Não existe o feio. Então a gente pode dizer o seguinte, que o direito, perdão, o juiz de fato, ele é relacionado à natureza da coisa e o juiz de valor é relacionado à cultura, certo? Então, nós temos uma natureza
né? Nós somos, por exemplo, e aí a gente parte para questionamentos, por isso que eu pus aqui um momento de reflexão, né? Existem questionamentos que a gente pode. Ah, mas é aquele ato desumano, por exemplo, de, de grupos radicais, por exemplo, na Nigéria, né? De se de obrigar mulheres a casar muito jovens, atos culturais como a burca. Isso é feio ou bonito? Ah, isso é cultural, certo? Então isso é um juízo de valor, certo? Mas, por exemplo, a agressão, atos que desafiam o conceito da humanidade. Isso não são culturais, são naturais, são juízes de fato. Né? Violência é violência em todos os lugares. Né? Falta de respeito é falta de respeito em todos os lugares. Então a gente pode fazer uma reflexão bem ampla disso e isso é assunto para se discutir. Né? Mas por hora a gente conclui o seguinte, que cultura, né? o a cultura é algo subjetivo, porque varia de povo para povo, né? E o fato é natural, ok? Então, o quadrado é quadrado, a bola é bola, a dor é dor, né? As cores são as cores, não, então são fatos. Então são só são só conclusões, né? São só constatações da realidade, ok? Aí, mas eu não, obviamente, eu não vou entrar em conceitos filosóficos. O livro de vocês não trabalha, né? Sobre o que seria realidade, né? Talvez a gente vá tratar um pouco disso quando a gente falar um pouco sobre a ideia do conhecimento na visão de Descartes, né? De René Descartes. Mas não se aprofundar, por exemplo, na ideia de Nietzsche sobre realidade, né? Porque se a gente questiona a realidade, nós podemos questionar inclusive todos os conceitos. Beleza? Ok? Tchauzinho.